Com relação às eleições na Venezuela, se eu apoiar Maduro, eu estou sendo incoerente, ainda que ideologicamente alguém possa se identificar com o discurso do Maduro e com as atitudes chavistas destes governos que se estendem por um bom tempo na Venezuela, ainda que, mesmo que, não pode concordar com golpismos, com discursos mentirosos que envolvem democracias para dizer que lá, de fato, existe urnas auditáveis e que não existe isso nas principais democracias que circundam o país onde reina o autoritarismo. Mesmo que você concorde com ele, se você concordar com o discurso dele e com as atitudes dele, você não é melhor do que aqueles que apoiam o golpismo por aqui, ditadura por aqui. Portanto, não existe identificação que faça com que um democrata apoie um regime de exceção. Não. Eu tenho visto entre as pessoas que comentam nas minhas postagens que um ou outro, parece que de leve, ainda que por longe, apoia o que se vê na Venezuela. Porque eu estou vendo circular vídeos, inclusive, do Trump falando em relação ao petróleo. Tem toda essa questão. Realmente, os Estados Unidos querem meter a mão no petróleo da Venezuela, assim como eles roubam o petróleo dos outros. Existe isso? Existe. Mas isso não justifica um poder que se mantém pela força. Se o povo venezuelano votar num cara que vai entregar o petróleo, se isso for necessário para que o povo venezuelano amadureça, que o petróleo então seja entregue. Se isso acontecer, isso será de única e exclusiva responsabilidade de quem votou em quem quer que seja que entregou o petróleo. O Brasil votou em Bolsonaro e arcou com as consequências. Netanyahu foi eleito em Israel e o povo arcou com as consequências. Você entende? Se daqui a alguns anos a extrema-direita voltar ao poder no Brasil, o povo que arque com as consequências. Tudo que eu posso fazer é avisar, alertar. Mas se os alertas não funcionarem, quanto que eu sinto? Sinto muito, mas a democracia tem que prevalecer. Outro assunto importante que eu queria falar sobre hoje é eleições municipais e candidatos da direita. Você votaria em alguém da direita? Ou não vota? Antes de eu continuar, pera aí um minuto. Antes de eu continuar, dá um engajamento aqui, senta o dedo no like, curta, deixa um comentário. E se você puder, que eu sou ruim pra fazer coraçãozinhos. Isso aqui tá parecendo um sapo. Meu Deus do céu. Dê a sua contribuição na chavinha mágica, já que eu sofro boicotes bem canalhas por parte das plataformas. Eu preciso do apoio do meu público. Outro quesito importante que eu devo ressaltar aos meus seguidores. Devo falar ou não devo? Vou falar ou não? Outra informação importante. Eu devo dizer isso a vocês para que vocês desenvolvam o hábito. Porque se você não desenvolve o hábito de pesquisar, você tem sérias propensões a se tornar uma espécie de bolsominion, ainda que localizado em um espectro mais à esquerda. Vai se tornar uma espécie de bovino do outro lado, se você não tiver por hábito verificar a informação, checar a informação, ver se procede ou não procede, desenvolver capacidade crítica para tão somente questionar as falas do presidente, do deputado, do senador, quem quer que seja, ainda que seja alguém que se diga de esquerda. Se bem que no Brasil, se você olhar o estatuto do partido, ler o estatuto, você vai ver que parece que não existe esquerda. É um tal de Ctrl-C, Ctrl-V. Esse papo de esquerda, isso é coisa de pastor bandido, pastor vagabundo, pastor imprestável, lixo que controla as pessoas, e de certos deputinhos imprestáveis que ficam criando um inimigo para justificar sua própria existência vazia de significado. Se habilite, desenvolva capacidade de pesquisa, principalmente no que diz respeito a procurar pelo meu conteúdo. Todo dia, vai lá e pesquise. João de Sabugosa.
e vai aparecer o que eu produzi neste dia. Porque todo dia eu produzo conteúdo. Eu, nos últimos 20 dias, perdi minha irmã e perdi minha tia. Mesmo assim, eu lembrei que tem pessoas que procuram pelo meu conteúdo. Tem adolescente que chega correndo da escola para ver o que eu falei nesse dia. O podcast de sexta-feira passada, eu estava no sepultamento da minha tia. Eu saí de lá 5h30 correndo, vim para casa, comi alguma coisa, peguei 5 horas de trânsito durante a tarde, dormi 2 horas na noite anterior, vim para casa, comi alguma coisa, atravessei, que eu moro no centro, quase no centro, atravessei o centro para ir até o bairro, um bairro próximo, para gravar um podcast. Levei uma convidada lá, ela se deslocou também, foi de Uber, e gravamos o podcast sexta-feira passada, às 7 da noite. 130 visualizações. Eu vou parar. Não vale a pena. Aprenda a pesquisar. O assunto que eu queria falar é sobre eleições municipais. Pense comigo. O PT está fazendo coalizões nos estados. Em Curitiba, o candidato pelo PT é um cara da direita do PTB. É, um partido de direita. Que tem como vice o Goura, do PDT, que é um candidato de esquerda, que, ao meu ver, é um excelente candidato, e eu votaria nele se ele fosse candidato a prefeito. Ele será o vice. O PC do B está apoiando também. Então, PT, PC do B, PV, estão juntos para eleger um candidato da direita. Sabe o que significa isso? Construir pontes. Então, para deputado, vote em alguém de esquerda. Para vereador, vote em alguém de esquerda. Para cargo no executivo, veja quem é o candidato viável. Se o partido do presidente da República escolheu em algumas cidades alguém da direita, foi por algum motivo. E eu diria que é pela governabilidade, pois a esquerda não tem maioria no Congresso Nacional. Então negocia-se apoio nas cidades para se conseguir apoio no Congresso. Entende? Porque sem apoio no Congresso, não existe governo federal, não existe executivo federal. Porque o executivo federal depende do apoio do Congresso. E nós temos um problema muito sério, que é o crescimento da excrementíssima extrema-direita, que precisa democraticamente ser vencida. E não será vencida unicamente pela esquerda, que é infinitamente menor em representatividade. Então a esquerda inteligente vai formar grupo de coalizão com a direita, que negocia e que pode assumir e tem que assumir responsabilidade em relação às nossas pautas em troca de apoio. Então o candidato aqui de Curitiba mesmo, Luciano Dutti, está com um discurso mais progressista. Seria um discurso autêntico, verdadeiro? Pode ser. Porque afinal de contas, quem é de direita e quem é de esquerda? Eu acho inclusive que muito deputado, alguns, pode ser que tenham acordado para o que significa representatividade. Nem todos são vagabundos. Não coloca todo mundo dentro de um saco, ninguém presta, que esse é um pensamento de bovino. Então, escolha os seus candidatos. Eu votaria em candidatos da esquerda para o legislativo, que é a base de apoio, e para o executivo votaria em quem a esquerda escolheu. Porque se a esquerda escolheu alguém que não é da esquerda, é porque alguém da esquerda não teria potencial e condições de vencer. Eleição não se ganha assim no oba-oba. É estratégia, entende? Se eu não tenho condições de ser eleito, eu vou me associar com quem tenha essas condições e que esteja comprometido com aquilo que eu acredito. Aí a gente faz um acordo. Porque se este que é moderado não vencer, eu não tenho condições de vencer, nós não vamos permitir que a extrema-direita vença. Porque a extrema-direita maligna, apoiada pelos pastores malignos. Falar em pastores malignos, o Edir Macedo está apoiando o Maduro na Venezuela. Estou começando a desconfiar que ele não é uma pessoa de Deus. Porque aqui no Brasil ele apoiava o Bolsonaro, uma pessoa de Deus. De repente começou a apoiar um esquerdalha,
eu já começo a desconfiar que talvez a igreja dele também não seja uma igreja de Deus, mas uma igreja usada talvez para lavar dinheiro ou, quem sabe, talvez para manipular o povo no sentido de eleger um candidato que lhe dê benesses, talvez retransmita os seus filminhos bíblicos na TV oficial. Algum benefício tem, né? Tchau pra vocês, meu povo.